introduzir para vocês o modelo básico da terapia cognitivo-comportamental, que é o que a gente chama de modelo do ABC. Esse esquema foi desenvolvido por um psicólogo chamado Albert Ellis, na década de 60. E com esse esquema, então, ele desenvolveu a terapia racional emotivo-comportamental. Foi a primeira escola, a gente chama de primeira geração da terapia cognitiva. Só de uma pessoa compreender esse esquema, ela já deu um grande passo. As nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos são resultantes principalmente das nossas crenças, da nossa maneira de pensar, e não das situações vividas. Ao contrário do que imagina a imensa maioria da população, não são os acontecimentos, não são as situações que causam as nossas emoções e o nosso comportamento. É a nossa maneira de pensar sobre a situação. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e terem sentimentos e comportamentos completamente diferentes, dependendo da sua maneira de pensar. Se você está vivendo emoções que são ruins, persistentemente ruins, sentimentos que são contraditórios, que prejudicam a tua rotina de vida, o que você precisa mudar é a sua maneira de pensar, são as suas crenças. Às vezes a gente tem que mudar a situação, lógico. Eu vivo numa casa onde eu sou agredido, explorado, acorrentado, eu vou procurar fugir, eu vou procurar mudar o meu ambiente. Mas são muito poucas as vezes em que eu preciso mudar a situação. Na grande maioria das vezes, o que nós precisamos é mudar a nossa crença, é mudar a nossa maneira de pensar. Nós estamos aqui para buscar uma maneira mais saudável de interpretar as situações da vida. Penso de uma maneira mais saudável, as minhas emoções, os meus comportamentos, consequentemente, são mais saudáveis. Então, se eu estou vivendo crises de ansiedade, de depressão, surtos maníacos, é a situação que é a responsável por isso? Não, são as minhas crenças. A análise transacional, que é uma escola paralela da terapia cognitiva, chama as crenças de diálogo interno. Qual é o seu diálogo interno? O que você está dizendo para você o dia todo? Isso representa, de uma maneira indireta, as suas crenças. Nós temos diálogo interno 24 horas por dia, até mesmo quando a gente está dormindo. O diálogo interno é aquela conversa que você tem com você mesmo e que não para, é ininterrupto. E às vezes as pessoas estão tão alienadas, falam, não, mas eu não tenho diálogo interno. Claro que tem. É que provavelmente você nunca parou para se escutar ou não aceita. Comece a prestar atenção para o seu diálogo interno. Vou dar um exemplo. Que droga, as coisas sempre dão errado para mim. Seu diálogo interno. Nossa, como eu fui estúpido de casar com essa pessoa. Nossa, eu não devia nem ter nascido. Sou um perdedor. Os outros fazem as coisas bem melhor do que eu. Esse diálogo interno é muito sutil e muito rápido. Às vezes não percebem a sua existência. Tudo que passa na sua cabeça é um diálogo interno. Muitos dos nossos diálogos internos são um reflexo que outras pessoas nos disseram ou dizem para nós, ou da situação. Para grande parte da população, a maior parte do diálogo interno é muito mais negativa do que positiva. Semana passada, quantas vezes eu escutei de mim mesmo, no meu diálogo interno? Puxa, Roy, você é um cara bacana, você é um cara que deu certo. Em comparação com, puxa, mas que droga, que de novo eu fiz a mesma burrada. Então, se você for colocar no papel, colocar numa coluna diálogo negativo e na outra coluna diálogo positivo, provavelmente o diálogo negativo ocupa a maior parte do tempo. Se vocês olharem para o nosso processo de educação,
A gente ouviu dos nossos pais muito mais frases que começam por não do que frases que começam por algo positivo. E essa nossa percepção, então, negativa, ela acaba criando raízes em nós, e nós passamos isso para os nossos filhos. E os nossos filhos passam para os filhos deles. Isso é chamado de script transgeracional. Como nós não fomos habituados a ter um diálogo interno positivo, você vai precisar ler isso aqui, falar em voz alta, vai precisar pegar uma caneta, escrever uma frase, 2 frases por dia, vai se visualizar vivendo essas questões positivas. Você vai usar a tua imaginação, a tua escrita, a tua fala para praticar essas afirmações. Porque o seu cérebro não está habituado a acreditar nessas coisas. Afirmação número 1. Sou uma pessoa de valor, adequada, competente, tranquila, equilibrada, saudável e vitoriosa. Essa frase número 1 é absolutamente verdadeira para você. Enquanto você não se enxergar assim, você não vai agir assim. A crença vem antes do sentimento. Se você esperar primeiro ter o sentimento, para depois ter a crença, pode ficar sentado. Se você primeiro espera ficar livre da ansiedade para acreditar que você é uma pessoa tranquila, dificilmente isso vai acontecer. O processo é o inverso. Primeiro você precisa ter a crença, para depois ter o sentimento do comportamento correspondente. Primeiro você vai acreditar que você é uma pessoa de valor. Vai repetir, vai se imaginar assim. Imagina uma pessoa na sua frente que é você, tranquila, equilibrada, saudável, vitoriosa na vida. E quando você começar a se imaginar assim e começar a pegar o teu cérebro de coisa que presta, o resto vai ser consequência. Agora, se você começa a se imaginar sendo um fracassado, as pessoas zombando de você, o marido falando mal de você, a esposa falando mal de você, puxa, é verdade, eu sou assim mesmo, as coisas não vão mudar. Então, qual é o primeiro passo? É trabalhar a nossa autoimagem. 99% das pessoas que estão com algum tipo de sofrimento emocional intenso tem uma autoimagem bastante comprometida. Se você quiser fazer um teste, pega um papel e descreva como você se sente. Se você está vivendo um sofrimento emocional significativo, o seu discurso vai ser negativo. Você vai se descrever de uma maneira negativa. A sua vida emocional comprometida, na verdade, é um discurso negativo que você escreve sobre você mesmo. E você escreve isso sem perceber todos os dias. Então não é uma surpresa que você sofra porque os pensamentos e as crenças estão carregadas negativamente. E isso daqui é uma distorção cognitiva. Essa folha de papel tem 12 frases. Se você acreditar de verdade nessas 12 frases, você vai ser uma outra pessoa. Eu sou uma pessoa de valor, eu tenho valor. O meu valor não depende das coisas que eu conquistei na vida. O meu valor não depende da quantidade de dinheiro que eu tenho no banco. O meu valor não depende se eu tenho título universitário, eu só estudei até o primeiro ano do ensino fundamental. O meu valor existe porque eu sou um ser humano. O simples fato de eu ser humano já implica que eu tenho um valor, que eu fui criado com valor. Nós fomos criados com valor. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada, para ter valor, porque você já nasceu com valor. Agora, se você começa a viver para ter valor, você certamente vai ser uma pessoa que vai viver em ansiedade. Porque você está tentando conquistar algo que você não precisa conquistar, porque você já tem, você já nasceu com isso. Sou uma pessoa adequada. Não, vai, eu não sou.
Você não me conhece de verdade. Se você soubesse as bobagens que eu já fiz, tenho até vergonha de falar as coisas que eu penso e que eu fiz. Nós somos pessoas adequadas, embora nós tenhamos feito muitas bobagens. O nosso comportamento não dita a nossa essência. Não confunda as suas atitudes, o seu comportamento, as suas ações com a sua essência. Ser humano. Então, eu sei que ela deve ter errado. Pode ter errado feio ou errado não tão feio, mas errou. Isso não tem nada a ver com a essência, que é altamente positiva. Então, aprenda a se enxergar, não como as suas atitudes dizem que você é, mas conforme a sua essência. As nossas atitudes, às vezes, podem ser extremamente negativas. Isso é fundamental na terapia. Nossa essência é adequada. A nossa essência tem valor. Competente. Eu sou competente, todo mundo é competente em alguma coisa. Cada um em alguma coisa. Você é competente em tudo? Não é. Não é. Ninguém pode ser competente em tudo. Mas certamente você sabe aquilo que você gosta de fazer e que você faz bem. E que ninguém faz no seu lugar como você faz. Você consegue enxergar a sua competência? É aquilo que você tem alegria de fazer. Aquilo que você fala, pô, que legal, vou fazer isso aí. É o seu dom. Aquilo que te dá prazer. Agora, o cara que ser competente no trabalho, chegar em casa, melhor pai do mundo, melhor empresário do mundo, sabe cozinhar como ninguém, isso é só no filme. Tranquila. Nossa, mas eu tenho muita crise de ansiedade, eu não sou tranquilo. Calma. Uma coisa é a sua essência, a outra coisa é o seu comportamento. Porque, conforme a terapia cognitiva já comprovou, depressão, ansiedade, claro, são considerados hoje doenças, tem até SIG, mas em grande parte são comportamentos aprendidos inconscientemente. Você não nasceu ansioso. Pode ter uma genética no sentido de ter uma tendência a desenvolver esse comportamento, mas não a ser ansioso. É uma tendência. Assim como tem pessoas que têm uma tendência a ser mais tranquilos, ou têm tendência a ser mais impulsivos. A personalidade tem forte influência genética. Você não nasceu deprimido, você não nasceu ansioso. Você inconscientemente foi desenvolvendo esse comportamento ao longo do tempo por algum motivo, mas a sua essência é tranquila. Então comece a enxergar o seu eu tranquilo, mesmo que hoje seja só na imaginação. Enxerga você no espelho, imagina uma pessoa idêntica a você, tranquilo. Você vai se enxergar como uma pessoa equilibrada, porque você é. Embora nesse momento, talvez, isso precise ser desenvolvido na sua vida. Isso que a gente vai fazer ao longo do tempo. É ensaiar, é disciplinar o equilíbrio saudável. Você acredita que você é uma pessoa saudável? E para, Roy, eu tomo 5 remédios por dia. Sua saúde não é perfeita, mas você tem algum grau de saúde, que senão você não estaria vivo. Você vai valorizar a saúde que você tem. Porque uma das maiores dificuldades que eu tenho como médico é quando o paciente não acredita que ele é uma pessoa saudável. Porque se você incorporou o papel de doente, eu posso te garantir que nenhum remédio vai fazer efeito. Você vai sentir dor, vai sentir queimação, pode aumentar a dose, pode triplicar a dose, pode trocar o remédio. Não vou usar o genérico. Se você se enxerga como uma pessoa doente e sofredora, dificilmente o tratamento vai poder te ajudar. Agora, se você se enxerga como uma pessoa, embora tenha problemas de saúde como todo mundo tem, você ainda tem dentro de você algo muito positivo em termos de saúde, que dá para aproveitar bem a vida, a medicina pode te ajudar muito.
eu sou uma pessoa vitoriosa, como uma pessoa que venceu na vida. Isso independe do que você conquistou ou do que você não conquistou. Independe se você terminou a faculdade que você queria ou se você não terminou a faculdade que você queria. O simples fato de você reconhecer aonde você chegou e o que você precisa melhorar já é um indício de que você é uma pessoa vitoriosa. Essa frase aqui, quando você internalizar tudo que foi dito aqui e acreditar o seu ganho em termos de saúde mental e física, em termos de qualidade de vida, vai ser algo fantástico. Não estou dizendo para você largar os remédios, não é isso. O que eu estou dizendo é que se você não mudar o seu mindset, o seu padrão de pensamento, o remédio tem muito pouco a te oferecer. Pode te ajudar? Até pode. Mas eu te garanto que a medicina vai poder fazer muito mais por você se você fizer a sua parte de mudar a mentalidade, renovar a mente, mudar a maneira de pensar, reformular as crenças. Você vai começar a questionar, você vai ser o seu advogado de defesa. Então, o diálogo interno diz, você é burro. Finalmente é a primeira pessoa do singular, eu sou burro. Opa, seu lado racional vai dizer o seguinte, quem disse que eu sou burro? Eu sou uma pessoa inteligente, posso ter errado, mas quantas vezes eu acertei na vida? Quantas pessoas eu consegui ajudar? Quantas pessoas eu consegui levantar a moral dela? E vai formar um novo padrão de crenças. Isso daqui, gente, é revolucionário. E a terapia cognitiva revolucionou a psicoterapia. Porque antes era só psicanálise, né? A pessoa ia, ficava deitada no divã 2, 3 vezes por semana, pagando uma fortuna. E aí o Albert Ellis, junto com o Dr. Aaron Beck, que era um psiquiatra, revolucionaram a psicoterapia. E surgiu a linha cognitivo-comportamental. Mas isso daqui exige, gente, disciplina. Isso daqui, gente, é uma bênção que a nossa geração está tendo.